Olá, turma, tudo bom? Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Vamos seguindo no nosso ensino remoto. Nesse tópico 2, vamos abordar com vocês dois temas que eu acho bem pertinentes nessa introdução à enologia, que é compreender um pouquinho como é que está o panorama da vitivinicultura, tanto mundial quanto aqui na nossa realidade brasileira. Então, nessa primeira aula gravada, vou abordar os aspectos da vitivinicultura mundial, um panorama mais global. Coletei dados, que também vai estar aqui no Moodle de vocês para baixar, da OIV, uns panoramas com dados mais detalhados para vocês analisarem com calma depois em casa e entender um pouquinho do mercado global. Primeiro tópico, a viticultura, os aspectos globais da viticultura. Então, primeiro tema, área cultivada, quem planta mais, aonde planta, como planta. Então, nós temos uma área, vou pegar aqui a canetinha, nós temos uma área aqui de 7,5 milhões de hectares plantadas, porém uma área concentrada em alguns países. Então, nós temos aqui a Espanha com 13%, a China com 11%, França com 10%, Itália com 9% e a Turquia com 7%. Todos esses 5 países representam 50% da área de vinhedos no mundo. O restante dos países somam ali os outros 50%. Como observação, os vinhedos implantados na França, na Itália e na Espanha, de forma majoritária para a produção de vinhos, na China para frutas de consumo in natura, e na Turquia 40% é cerca de uva passa e o restante uva de consumo in natura. Aqui de uma forma mais detalhada, as maiores áreas de vinhedo no mundo. Então aqui em cima está em ordem, a Espanha aqui em primeiro, China em segundo, França aqui em terceiro, Itália, Turquia, e assim você tem aqui de 2013 até 2017, aqui a variação, ou seja, aqui o crescimento na área de vinhedos, e nós temos aqui o Brasil, aqui embaixo, com quase ali 90 mil hectares, área plantada. Próximo, aqui ficando uma outra forma de ilustração dessa área plantada. Então, quanto mais escuro, maior a área de vinhedo por país. Então, aqui a área com vinhas em hectares. Aqui menor que 20 mil hectares, de 190 mil a 450 mil, de 20 mil a 65 mil, de 450 a 650 mil. Então, de forma até mais didática, a gente observa aqui a Espanha, França, Itália, China, com as áreas mais escuras. Então, nós vemos aqui Estados Unidos, Turquia, com uma cor de verde menor. Sobre a produção de uvas, a evolução da produção de uvas. Então, a produção de uvas em 2017 foi de 73 milhões de toneladas de quilos de uva. Em distribuição, 37% desse total de uva é produzido na Europa, 34% na Ásia, 19% nas Américas. Então, aqui a gente tem um pouco dessa evolução da produção total de uvas, tanto para consumo in natura, quanto para passa, quanto para produção de suco de vinho. Aqui está toda ela reunida. E aqui quais são as variedades mais plantadas no mundo? Então, em primeiro lugar, talvez seja curiosidade para muitos, a variedade mais plantada é uma variedade para consumo in natura, chamada aqui no Brasil como Kyoto. A área dela é de 365 mil hectares, e aqui a gente tem a descrição, né? Mesa, uma variedade fina, porém para consumo in natura. Em segundo lugar,
a variedade de tinta mais conhecida no mundo, com toda uma tradição, a variedade Cabernet Sauvignon, para vinho, com uma área de 341 mil hectares. Em terceiro lugar, uma variedade chamada Sultanina, muito usada para uva passa, talvez seja a uva para pacificação, é uma uva branca mais utilizada. Após outra uva, que junto com a Cabernet Sauvignon, são as duas mais conhecidas da região de Bordeaux, na França, e aqui a quarta mais plantada do mundo, com 266 mil hectares. Após aqui uma variedade que faz os vinhos mais conhecidos da Espanha, Tempranillo, também faz boa parte dos vinhos mais conhecidos de Portugal também. A Irene é uma uva muito utilizada para a elaboração de brandy. Brandy é o destilado do vinho, então é a variedade mais utilizada na Espanha para a produção de brandy. Branca para elaboração de vinho, de forma mais específica a gente vê aqui a Chardonnay. Muitos dizem rainha das uvas brancas, então muito dessa frase vem da sua representatividade, a sua área plantada. Após a Syrah, eu posso comentar com vocês que eu vejo a uva fina que mais vem aumentando a área de vinhedos, tanto lá fora como aqui no Brasil, e tanto em países que não cultivavam ela, especialmente região sul de Portugal, região sul da Itália. E nós vemos aqui no sudeste uns vinhos com a dupla poda, utilizando a Syrah como variedade mais expressiva. Abaixo aqui outra variedade de consumo in natura, Red Globe. A Grenache, muito utilizada no sul da França, na Espanha. Outra branca, que junto com a Chardonnay, posso dizer que são as duas uvas brancas talvez mais conhecidas, mais populares no mundo. A Pinot Noir. E aqui fechando essa lista das mais plantadas, a Trebbiano, que é a principal uva italiana para elaborar os destilados italianos, o brandy, o destilado de vinho. E é a variedade que faz o destilado de vinho mais conhecido, só que na França ela leva outro nome, Uni Blanc, que é a variedade que é feita o Cognac, que é uma denominação de origem, e o Armagnac, que é outra denominação de origem. Aqui um quadro para entender um pouquinho melhor essas variedades que eu citei como uma área plantada, o quanto ela é popular, o quanto os países cultivam ela. Então, nesse eixo Y aqui, nós temos o total da área dessa cultivar, e aqui no eixo X, o número de países que cultivam essa uva com uma área superior a 200 hectares. Então, quanto mais para a direita, mais países cultivam ela. Quanto mais para a esquerda, menos países cultivam ela nessa área de 200 hectares. E aqui nós vemos o nome das variedades. Quanto mais alto, maior a área de vinhedo. Então, como nós vimos no quadro anterior, a Kyoto é a uva mais cultivada no mundo, porém, está aqui apenas 5 países possuem essa variedade com uma área superior a 200 hectares. Em compensação, nós temos aqui a Chardonnay. Mais de 40 países cultivam essa variedade em uma área superior a 200 hectares. É uma variedade muito popularizada em vários países, até algo que vocês podem escutar. Essas uvas francesas mais conhecidas, muitos chamam de uvas internacionais, nem mais chamam de uvas francesas, devido ao grau de pulverização, o grau de países que cultivam ela. Então, nesse eixo aqui Y, nós temos a Chardonnay, a Merlot, que é uma área aqui superior a 35 países, a Syrah, mais de 30 países com uma área superior a 200 hectares, e aqui a Cabernet Sauvignon. E aqui com produção mais restrita em países, a gente vê aqui a Irene, tem praticamente toda a sua produção direcionada ali em vinhedos na Espanha, e especialmente na região metade sul da Espanha, região de La Mancha, onde é a maior parte aqui dos vinhedos dessa cultivar a Irene. Da mesma forma, o Trebbiano ou o Uni Blanc está concentrado na região de destilados da Itália e da França.
Próximo. A mesma tipo de representação que a gente viu antes, porém aqui de forma mais colorida. Então aqui a variedade de Kyoto e aonde, quais países ela é representativa. Então aqui Kyoto nós temos na China, Japão principalmente. Após aqui no Brasil, especialmente no Vale do São Francisco e nos Estados Unidos. Cabernet Sauvignon, a gente já vê os países onde ela é representativa, já é bem mais diverso. Cabernet Sauvignon, Estados Unidos, Canadá, Chile, Argentina, Brasil, toda aqui é a Europa. Austrália, África do Sul, Nova Zelândia. Sultanina, questão que eu comentei, que é uma variedade muito usada para fazer passas. A gente já começa a ver países como a Turquia, aqui Egito, Argélia. A Merlot, bem distribuída no mundo todo, nos países que produzem vinho, tanto América, como Europa, como Ásia, como Oceania. Tempranillo, já diminui o número de países onde ela tem representação forte, e especialmente aqui na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, mas também tem áreas interessantes em outros locais. A Irene, que eu comentei antes, bem centralizada aqui, e a mais popular de todas, a uva que está em área comercial em um maior número de países, é a Chardonnay. A gente consegue ver aqui quantos países ela está presente em uma área superior a 200 hectares. A Syrah, eu comentei para vocês que é uma das uvas tintas francesas que mais vem aumentando sua área plantada. E aqui embaixo a Grenache e a Red Globe. Aqui de forma mais detalhada em números, o número total de produção. A unidade de medida é milhões de toneladas. Antes nós estávamos vendo a área de vinhedos, agora a produção de uva, a quantidade de uva produzida de 2013 a 2017. E aqui nesse quadro à direita, a OIV fez uma separação do destino da uva. Se ela é uma uva para consumo in natura, uma uva para mesa, se ela é uma uva destinada à desidratação, para uva passa, ou se essa produção de uva é destinada à produção de vinhos. Um exemplo aqui no Brasil. Nós vemos aqui o Brasil com 1,7, 1 bilhão e 700 milhões de quilos, 55% vinho, 45% mesa. Nós não temos registro de produção de uva passa. Primeiro lugar, a China, 83% mesa, 6% para desidratação e 11% elaboração de vinho. E os países mais tradicionais na produção, como Itália, tem 85% vinho, Estados Unidos 63%, 15% mesa e 22%, 15% para uva passa e 22% para mesa. França, que é algo curioso, 99% da produção de uva da França, dos 5,5 bilhões de quilos, é para produção de vinho. Outra representação, também dos maiores produtores de uva do mundo, e aqui esse gráfico em pizza mostra aqui essa relação. Em roxo, uva destinada para elaboração de vinho. Em amarelo, uva destinada à produção de uva passa. E em verde, uva destinada a consumo in natura. Então dá para ver que o Brasil, que nós vimos, 55% da uva para elaboração de vinho e 45% para mesa. A Argentina é a maior concentração para vinho. Chile tem um pouquinho de uva passa, a Argentina também. China, que a gente comentou, a maior parte é consumo de mesa. França, praticamente só elaboração de vinho. E agora dados da produção de vinho. Então, desse total de uvas que nós vimos que é produzida, nós temos aqui um volume de vinho, que em 2018 foi de 279. Esse MHL quer dizer milhões de hectolitros. O hectolitro equivale a 100 litros. Então, 100 vezes 1000, 100 milhões. Então, 279
vezes 100 milhões, 27 bilhões e 900 milhões de litros é a produção estimada de vinho. Foi para 2018, então vamos lá, 28 bilhões de litros é o volume de vinho produzido na média global. Reforçando que esses dados, todos, essa apresentação e os dados, eu vou colocar aqui no Moodle para vocês, aqui a fonte, então é ver fazer esse documento colocando toda a situação do panorama mundial e deixa disponível no site. Questão de enologia, a gente estava falando aqui um quadro que mostra os maiores produtores de vinho. Quanto mais escuro a imagem do país no mapa, maior a sua produção de vinho. Então, os maiores produtores, Itália, França, Espanha e Estados Unidos, em destaque, produzem aqui mais de 25 milhões de hectolitros, que equivale a mais de 2,5 bilhões de litros. Nós estamos aqui no Brasil, uma faixa de 2 a 4 milhões de hectolitros, que equivale ali em torno de 200 a 400 milhões de litros. E na América do Sul nós temos aqui Chile e Argentina como os maiores produtores. De forma mais detalhada, a produção de vinhos em milhões de hectolitros. Então a Itália aqui figura como o maior produtor de vinho, com 4,8 bilhões de litros, seguida de França, Espanha, Estados Unidos. Esses são valores que se destacam dos demais, produção concentrada aqui nesses países. Depois aqui Argentina, Chile, Austrália, Alemanha, vamos indo, e nos encontramos aqui com 340 milhões de litros. Outra representação aqui mais gráfica dos principais países produtores de vinho. Aqui só está o gráfico anterior, está mais atualizado aqui de 2014, mas a troca é que a Itália hoje passou a França, mas no restante do ranking permanece estável. Alguns dados de consumo nessa perspectiva global. Então, quanto se consome de vinho no mundo? Aqui o valor, 244 milhões de hectolitros, ou 24 bilhões de litros. É o consumo que já foi maior, vou ver aqui os dados, já foi maior. Teve uma queda, porém agora ele está ascendendo. Se vocês pensarem agora um pouquinho, a gente viu que produz mais vinho do que se consome. Então, existe uma política, especialmente nos países com maior produção, como a França e a Itália, de subsídio à produção. Esse subsídio às vinícolas inclui compra de vinho para destilação. Esse destilado de vinho pode usar tanto em combustível como na higiene e usos gerais. Então, nesses países onde o vinho tem mais importância no PIB, existe uma política de governo muito forte em subsidiar e manter essa indústria ativa, algo que nós não temos aqui no Brasil. Dados de consumo, aqui não é o consumo per capita, aqui é o consumo absoluto. Então, o país que mais toma vinho do mundo é os Estados Unidos, em volume absoluto. Aqui o dado, 32 milhões de hectolitros, seguida de França, Itália, Alemanha, China, Reino Unido. Nós nos encontramos aqui embaixo. Aqui em forma de colorido, mais ilustrada, quanto mais escuro, maior o consumo absoluto, quanto menos escuro, menor o consumo. E aqui uma correlação entre o consumo total em volumes, a gente viu os Estados Unidos aqui em primeiro,
em relação ao consumo per capita, os 15 maiores consumidores per capita em 2018. Então nós temos per capita aqui Portugal em primeiro, seguido aqui de França, Itália, Suíça, Bélgica, e a gente está aqui, né, com 2 litros. E é por isso que o Brasil é considerado um país da oportunidade, tanto em produção de vinho como em importação de vinho. Nós temos muitas pessoas que não tomam vinho e também temos algumas pessoas que tomam pouco volume de vinho. Então nós temos muito espaço para crescimento. Só um exemplo prático. Nosso vizinho aqui, a Argentina, consome 25 litros per capita. E nós aqui com 2. Um pouco do comércio internacional, umas informações principais para vocês. A evolução do mercado de vinho internacional. Então está aumentando em volume o vinho que é exportado. Então, aqui em milhões de hectolitros está aumentando esse volume. E também está aumentando o valor desse vinho exportado. Aqui em bilhões de euros, a gente consegue ver uma curva ascendente de valor do vinho que é comercializado internacionalmente. Aqui os tipos de vinho que desse comércio internacional de 2013 a 2017. Primeiro quadro aqui em bilhões de euros. Primeiro termo espumante, sparkling. Aqui vinho engarrafado. E aqui vinho bulk, vinho a granel. Para entender como é que esse comércio de vinho a granel, existem alguns containers com recipientes, como se fosse um saco plástico dentro de um container. E você pode comprar o container com o vinho a granel, o vinho colocado dentro do container, no recipiente plástico, e passar de um país para o outro esse vinho a granel. Mas a maior parte do volume é vinho tranquilo, vinho sem gás carbônico, engarrafado, seguido de vinho espumante e depois aqui vinho a granel. Aqui em volume, em milhões de hectolitros, o volume de espumante, de vinho engarrafado e de vinho a granel. E aqui a variação. Então a gente consegue ver um aumento mais expressivo do comércio internacional de espumante, tanto em valor como em volume, e uma queda nesse comércio internacional de vinho a granel. Quem são os países que mais exportam? Nós temos aqui a Espanha, é o país que mais é o maior ator global em comércio internacional, seguido de Itália, França, e nosso vizinho aqui, Chile, é um importante ator global de comércio internacional. O Chile é um país com população pequena e muita produção de vinho, então o Chile ele é um ator muito importante no comércio internacional de vinhos, tanto a granel como engarrafado. Em valor, que é algo curioso, a gente viu antes aqui que em volume é a Espanha, porém em valor o ator global mais importante é a França. Então a França consegue agregar mais valor aos seus produtos, aqui em bilhões de euros, seguido da Itália, Espanha, e o Chile mantém aqui sua posição em quarto lugar. E aqui quem são os compradores? Quem são os países que mais importam vinhos em volume? Então, maiores compradores, aqui a gente vê os números acima de 15, acima de 10 milhões de hectolitros. Nós temos esses três, são os principais atores globais em importar vinhos: Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Então, quando se fala em exportação de vinho, sempre se procura atingir principalmente esses três países, são os que compram realmente um volume expressivo. E nós também temos a França, que é algo que eu acho curioso, além de ser um produtor gigante, também um importador gigante de vinho. Aparece em quarto local aqui como importador de vinho. Depois a gente vai seguindo outros países. E nós estamos aqui com 130 milhões de litros de vinho importado. E algo que quem olha de fora impressiona, o Brasil, cada ano que passa, aumenta o seu volume de importação de vinho. Então, aqui era 70 milhões de litros em 2013,
estamos com 130 milhões de litros em 2017. Em valor, quem são os países que mais importam vinhos pensando no valor? Outro dado curioso, nós vimos antes aqui que a Alemanha é o maior em volume e Estados Unidos o terceiro maior em volume. Porém, em valor, os Estados Unidos é o país que mais gasta com importação. É o que compra produtos de valor agregado mais alto, com 5,2 bilhões de euros. E a Alemanha que vai para terceiro e o Reino Unido segundo, mas mantém os três aqui na primeira colocação. Mudanças que eu venho observando no mercado de vinhos, especialmente de 20 anos para cá. Talvez uma das principais é que a gente sempre foi acostumado a comprar vinho europeu. Vamos pegar essa foto aqui da esquerda, do vinho de Portugal, sempre com a questão do termo, o Douro, né? Sempre a questão da região onde é produzido que aparece aqui como destaque. E com o passar do tempo, foi mudando um pouco o mercado, e hoje nós vemos muito vinhos europeus onde o termo da uva aparece em destaque. Especialmente isso ocorre em regiões europeias menos famosas. Então, no caso do Douro, ele é mais famoso do que o Alentejo. Então, o Alentejo aqui usou o termo em destaque do rótulo Syrah. Isso aqui é um outro exemplo aqui à direita na Itália. A gente sempre acostumou a ver o termo Chianti em destaque, que é uma indicação geográfica ali da região da Toscana. Mas hoje é possível ver alguns vinhos da Toscana com o termo Sangiovese escrito no rótulo e Toscana, onde você dá destaque para outros termos de rótulo. Essa foi uma mudança que foi acontecendo, mas voltando, geralmente regiões europeias que optam por falar mais da variedade da uva em relação à sua indicação geográfica são regiões menos famosas. Então, exemplo da Itália, é mais comum ver o nome da uva na região da Sicília, e menos na região do norte da Itália, uma região que produz um vinho chamado Barolo. Lá a pessoa não vai colocar Nebbiolo no rótulo, porque o nome da uva que é feito Barolo. Mas vai dar preferência à indicação geográfica, que vai ajudar na venda desse produto. E a questão de novas cultivares. Então, estão ocorrendo mudanças nessa questão de uvas na Europa também. Um exemplo aqui nesse vinho português, a gente sempre viu Portugal muito famoso e muito orgulhoso das suas variedades autóctones, que são as variedades típicas do local, porém isso vem mudando. Essa é uma uva francesa, plantada em Portugal e com muito destaque e faz vinhos muito bons em Portugal. No caso da Itália, é possível ver uvas francesas na Itália. Um tipo de vinho italiano muito famoso, que é o Super Toscano, é mistura de uvas italianas com uvas francesas. Os espumantes italianos talvez mais caros hoje, que são os da região da Lombardia, eles são feitos com uvas de origem francesa, especialmente Chardonnay. Então também tem essa mudança ali na questão de conservadorismo de plantio. A gente começa a ver de forma efetiva uvas francesas, de forma específica, em países não na França, como a Itália, como a Espanha, como Portugal. Gente, essa é a ideia, esse panorama mundial de viticultura, enologia, área plantada e produção de vinho, um pouco do consumo. São bastante dados, por isso que eu vou colocar aqui no sistema todas essas informações, a apresentação publicitária com calma e entenderem um pouquinho desse mercado, desse panorama global da vitivinicultura. Obrigado pela atenção e voltamos para a próxima aula falando mais específico da nossa aqui história no Brasil, nosso panorama brasileiro da vitivinicultura. Um abraço a todos.